Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de literatura, tá? Estudamos a poesia de 30, estudamos o romance de 30 e agora a gente vai caminhar um pouquinho para frente, tá? Vamos conhecer a geração de 45. Hoje, de modo especial, de modo particular, nós vamos abrir um quadro dentro da geração de 45 para estudar um estilo chamado concretismo. Eu acredito que vocês já tenham visto poesias como essa aqui. Observem detalhadamente a palavra lixo, escrita, montada, formada por várias palavras palavras luxo. Acredito que você já tenha visto ela por aí, tá? Essa poesia, ela traz um impacto visual. Quando você olha a poesia concreta, você quer falar além das palavras, tá? A característica aqui é economia de palavras para que a expressão extravase. Nós temos aqui escritores que eles valorizam o visual, tá? A poesia, ela se confunde aqui nesse momento com as artes plásticas, com a pintura. É o visual que fala, tá? A palavra montada, a palavra organizada no papel, ela fala mais do que uma frase sintaticamente organizada. Então, nós vamos ter a valorização do visual, a valorização do sonoro, prevalecendo aqui. Nós vamos também ter escritores que buscam efeitos gráficos no papel. Chega de versos, chega de estrofes, a poesia ela transcende essas regras. Eu não preciso escrever uma frase completa, um verso completo para dizer que aquilo ali é uma poesia. A poesia ela fala por si mesma. Tá? Então, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, esse estilo ele nasceu na Europa e ele chegou aqui no Brasil em meados dos anos 50. E os introdutores desse estilo aqui no Brasil foram os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e o amigo Décio Pignatari. Então, esses três sustentaram a poesia concreta no Brasil. Qual a reação do público? O público aprovou, o público desaprovou? Na maior parte, aprovado, tá? Foi um estilo que chegou causando, que chegou para ficar. É claro que houve rejeição, é claro que houve críticas, sim, houve. Mas houve também quem apoiasse, quem aprovasse e quem gostasse dessa arte, tá? Então, esses três escritores, eles são paulistas, tá? E eles juntos resolveram montar um grupo, tá? Com uma revista chamada Noi Grandes, aqui no Brasil. E foi através dessa revista que eles popularizaram esse estilo literário, que é a arte concreta, que é a poesia concreta, tá? Então, vamos analisar alguns desses poemas. Então, esse primeiro poema que nós vamos analisar, ele é de Augusto de Campos, tá? Acompanhe comigo. Uma vez, uma fala, uma foz, uma vez, uma bala, uma fala, uma voz, uma foz, uma vala, uma bala, uma vez, uma foz, uma vala, uma vez. Então, há um olhar superficial nesse poema, você pode dizer que ele não expressa nada. Mas se você entrar, tá, no clima da poesia concreta, você vai perceber que o autor aqui ele está falando de um problema social, que é a violência, tá? Como eu falei para vocês, esses escritores eles são paulistas. Então, nós sabemos que a cidade de São Paulo sempre viveu a realidade da violência.
Então, quando ele fala uma bala, uma vala, ele está se referindo à morte. Alguém morreu de uma bala e foi sepultado, quer dizer, na vala, ok? Beleza? Vamos para o próximo. Nós temos a conhecidíssima poesia de Décio Pignatari, Coca-Cola. Acompanhe comigo. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola, caco. Caco, cola, cloaca. Aqui também nós temos um escritor que faz uma crítica, tá? Critica o fato de uma geração, né, toda apaixonada por um refrigerante, por um alimento, uma bebida artificial, tá? Que no final ele resume o que significa essa bebida para ele, né? Cloaca. Então, o que é cloaca? É algo impuro, algo que não presta, são dejetos, tá? Então, para ele, essa obsessão que a juventude tem, que o brasileiro tem pela Coca-Cola, ele não valoriza, ele critica, ele acha isso nojento, digamos assim. Eu queria que vocês dessem uma analisada nesse poema de Haroldo de Campos. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce. Remorre, re. Desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desmorre, desnasce. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce. Morre-se. Então, observe que nesse poema o autor ele faz uma reflexão filosófica sobre o fio que separa os dois elementos, vida e morte, e a ligação que existe entre eles. Aquilo que pode ser morte para alguns pode ser considerado uma nova vida, um novo nascimento para outro, ok? E para encerrar, nós vamos falar de vamos dizer assim, um aspecto da arte concreta, da poesia concreta, que o Augusto de Campos ele trabalhou bastante aqui no Brasil, né? Que é o chamado pop concreto, tá? O que é o pop concreto? Na verdade, é uma inspiração nas vanguardas, no surrealismo, no dadaísmo, onde o autor ele faz uma colagem. Observe, ele faz uma colagem de letras, de desenho, tá? Trazendo aquele quadro, tá? Que é um quadro poema, uma nova expressão, tá? Então, eu peço que vocês pesquisem mais sobre a arte concreta, sobre o concretismo, porque a partir desse nascimento da arte concreta, em meados do século passado, nós tivemos vários autores que ainda hoje continuam trabalhando essa arte concreta, ou o chamado neoconcretismo, ok? Desejo a vocês um bom dia e até a próxima.